pessoal, hoje nós vamos encerrar função quadrática, beleza? Estamos aqui na terceira aula e vamos fazer uns probleminhas interessantes do Enem, probleminhas extras aqui bem legais. Mas antes vamos dar uma olhadinha aqui no seguinte, em vértice da parábola, já falou em gráfico, já falou em raiz, vamos falar agora em vértice. O que é o vértice? É o ponto onde a parábola atinge seu máximo ou mínimo. No caso, é só. Se a parábola é côncava para cima, ela tem um ponto de mínimo. O vértice é esse pontozinho aqui no meio, lá embaixo da parábola. O ponto mais baixo que ela tem, um ponto de mínimo. Se a parábola tem um A negativo, ela é côncava para baixo. Então ela tem um ponto lá em cima, máximo, um ponto de máximo. E esse ponto é o vértice. Então, também a gente podia dizer que o vértice é o ponto que divide a parábola em duas partes iguais. Tem duas partes a parábola, assim ou assim no caso, né? Então esse ponto que está dividindo a parábola é o ponto que divide a parábola também. É o seguinte, a parábola ela é decrescente até o vértice e crescente a partir do vértice. Ou vice-versa, ela cresce até o vértice e depois decresce do vértice para frente. Então o vértice divide a parábola em decrescente e crescente. Outra coisa que a gente poderia dizer, se você traçar uma reta vertical pelo vértice, essa reta vertical que passa no vértice é o eixo de simetria, porque a parábola é simétrica, só que ela é simétrica com uma reta passando pelo vértice. Então o vértice é um ponto muito importante. Talvez o ponto mais importante da parábola é o vértice. Está acontecendo um bocado de coisa ali, tranquilo? Então, vamos lá. Só que esse vértice, já que ele é um ponto, ele tem um x do vértice e tem um y do vértice. Então tem x e y. Então, quando o cara diz determine o vértice, é para encontrar o ponto vértice. E se é o ponto, é o x e y. Quem é o x do vértice? Existe uma fórmula, vamos anotar aqui do lado. Quem é o x do vértice? Você calcula pela fórmula menos b sobre 2a. Essa é a fórmula do x do vértice. Você quer encontrar o x... Aí uma coisa muito importante para você fazer o gráfico. Esse x do vértice é um x que fica exatamente no meio da parábola, o x do vértice. Olhando aqui nessa parábola côncava para cima, o x do vértice estaria aqui, ó. X do vértice. Na parábola que é côncava para baixo, ele estaria aqui, ó. Então o x do vértice é um x que divide a parábola exatamente no meio, como é o vértice. Então, quando você for fazer o gráfico, o mais importante é você encontrar logo o x do vértice, menos b sobre 2a. Utilize sempre esse x do vértice. E mais interessante ainda, pegue sempre valores depois do x do vértice e antes do x do vértice. Por quê? Porque você vai pegar valores de um lado e do outro da parábola. Então esse é o segredo para você fazer um gráfico bem feito. Não sei se vocês lembram, mas na primeira aula de função quadrática eu estava escolhendo os valores de x aleatoriamente. De qualquer jeito. Use aqui 0, 1, 2. Mas o correto é você achar o x do vértice primeiro, sempre escolher valores antes e valores depois do x do vértice. Normalmente, 2 antes, 2 depois, você já faz um gráfico bem feito. Quer dizer, com 5 pontos, você marcando 5 pontos já consegue visualizar muito bem a parábola. E o x do vértice é calculado por essa fórmula, menos b sobre 2a. E o y do vértice? Eu tenho duas opções, veja só. Você pode encontrar o y do vértice substituindo o x do vértice na própria função. Se você pega o x do vértice e substitui na função, quando fizer a conta vai encontrar o y do vértice. Então, não precisa nem decorar uma fórmula para o y do vértice. Mas existe. Qual seria a fórmula do y do vértice? Seria menos delta sobre 4a. Quer dizer o seguinte, que se você achar o x do vértice, que é menos b sobre 2a, achei o x do vértice. Se você substituir esse x do vértice na função, no lugar de x, óbvio, fizer a conta, vai encontrar automaticamente o y do vértice. Mas se você quiser, calcula pela fórmula do y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Tudo bem? Outra coisa que você pode visualizar aqui no gráfico muito importante é uma função quadrática, havendo duas raízes, se ela tiver duas raízes reais distintas, o x do vértice fica exatamente no meio. Então, uma observação bem importante também é o seguinte, o x do vértice é a média aritmética das raízes. Se você tiver as duas raízes, se você somar e dividir por 2, no caso x1 e x2, são as duas raízes.
Então, se ela tiver duas raízes reais, a média dessas duas raízes é o x do vértice. Então, um caminho também muito prático para você achar o x do vértice. Principalmente quando você tem um gráfico, você tem lá as duas raízes. Bom, quem é o x do vértice? A parábola é simétrica. Então, o x do vértice ele fica exatamente no meio das duas raízes. Então, um exemplo bem simples. Se as raízes são 10 e 20, o x do vértice é 15. Se as raízes são 1 e 3, o x do vértice é 2. Porque o x do vértice fica sempre no meio das duas raízes. Agora, a função pode não ter raiz real. Aí você não tem, por esse caminho, como encontrar o x do vértice. Você encontra pela fórmula. Mas é um caminho bem legal também, saber que você pode encontrar o x do vértice tanto pela fórmula menos b sobre 2a, quanto pela média aritmética das raízes. E as raízes, lembrando que são os valores de x que o gráfico vai cortar o eixo das abscissas. Então, cortou o eixo x aqui nas raízes. O meio é o x do vértice e o meio é a média aritmética. Tranquilo? Caminho bem legal. Vamos lá. Só para dar uma encerrada aqui, se você pega esse primeiro gráfico que tem um A positivo, a imagem, relembrando aquela história da imagem, quem é a imagem? A imagem dessa função vai do menor y, e aí nesse caso aqui, como o vértice é um ponto de mínimo, o y do vértice aqui é o menor y que ela tem. Então a imagem vai do y do vértice até mais infinito. Agora, no segundo gráfico, que tem um A negativo e é côncava para baixo, esse vértice é um ponto de máximo. Então, o maior y que ela tem é o y do vértice. Então, quem seria a imagem nessa segunda função? Seria do y do vértice para baixo. Mas eu não posso dizer que é do y do vértice para menos infinito. Eu tenho que dizer o quê? Que é de menos infinito até o y do vértice. Fechado. Sempre o intervalo é do menor para o maior. Então entenda, que eu já comentei sobre isso, mas é função quadrática, o gráfico é uma parábola. E quem é a imagem? Se ela for côncava para cima, a imagem é do y do vértice para cima. Porque esse y do vértice seria o menor, o mínimo, o ponto de mínimo. Então é do y do vértice para cima. Mas se a parábola for côncava para baixo, se ela for côncava para baixo, esse vértice é o ponto de máximo. Então o maior y que tem é o y do vértice. Então a imagem vai ser do y do vértice para baixo. Que na hora de escrever eu tenho que dizer que é de menos infinito até o y do vértice. Beleza, pessoal? Então, só para relembrar essa história da imagem, x do vértice e y do vértice. Só que isso gera um monte de problema muito interessante e que cai muito de função quadrática. Veja bem, eu acredito que os problemas mais importantes, vamos dizer assim, mais interessantes e mais importantes que você tem de função quadrática são os problemas que envolvem máximos e mínimos. Eu vou fazer agora acho que 2 exercícios para a gente dar uma praticada nisso. Vamos dar uma olhadinha? Vê só. Exemplo 1. É marcada uma falta e o jogador indicado para a cobrança chuta a bola em direção à meta, de modo que a trajetória descrita pela bola é dada pela equação h de t igual a menos 3t ao quadrado mais 12t, onde h é a altura, medida em metros, alcançada pela bola no tempo t maior ou igual a 0, medida em segundos. É correto afirmar que o instante em que a altura máxima foi alcançada pela bola foi. Pessoal, é o seguinte, quando o cara chuta a bola, normalmente a trajetória que a bola faz é isso, ó. Um chute, e essa trajetória forma uma parábola. Tudo bem ou não? E essa parábola, no caso, é côncava para baixo. E a altura da bola sobe e depois desce. Exatamente fazendo esse arco de parábola, um pedaço de uma parábola, a gente chama de arco de parábola. Então, quando ele bota uma equação descrevendo essa bola, aquele h, que é o y, se você olhar, h de t, aquele h de t é o y, e o y, no caso ali, é a altura, que ele chamou de h. E a altura depende do tempo. Cada tempo tem uma altura diferente. Então, por isso que eu digo que é a altura em função do tempo. Então, essa função, o tempo é o x e a altura é o y, fazendo uma relação entre as variáveis. Então, no caso aqui, ele perguntou um instante em que a bola atingiu sua altura máxima. Preste atenção. Quando eu faço esse gráfico, só para você, não vou fazer o gráfico perfeito não, só para ter uma ideia. Eu sei que essa parábola, como A é menos 3, ela é uma parábola côncava para baixo. Se ela é côncava para baixo, ela tem um ponto de máximo, que é justamente aonde?
no vértice. Só que me diga uma coisa, quem é que está no lugar de x nessa função? X aqui é o tempo. E quem é que está no lugar de y nessa função? A altura h. Então preste atenção. Se o cara dissesse qual é um instante, qual é o tempo é o x. Então qual é o instante, qual é o tempo, eu já sei que ele quer x. E qual é o instante ou o tempo em que a bola atingiu a altura máxima? Se você olhar aqui no gráfico, o tempo ou o instante, que é o x, em que ela atingiu o máximo, que é o vértice, foi qual? O x do vértice. Então, isso é fundamental. Se o cara tivesse perguntado qual é o instante, em que instante ele atingiu a altura máxima, em que tempo, o instante é o x. Então, qual é o x em que a bola estava no ponto máximo? O x do vértice. Agora, a pergunta dele foi exatamente essa. Um instante em que a altura... Porque se ele tivesse perguntado qual é a altura máxima, que o pessoal confunde aí com isso. Qual é a altura máxima? A altura, nesse caso, é o y. Então, a altura máxima é o y máximo que ele conseguiu chegar. E a altura máxima, nesse caso, seria quem? O y do vértice. Então, se ele tivesse pedido a altura máxima, seria o y do vértice. Mas ele pediu um instante, o tempo que a altura máxima foi alcançada pela bola. Ele não quer saber qual é a altura máxima, ele quer um instante, o tempo, o x. Então, o x em que a bola atingiu a altura máxima é o x do vértice. E esse x do vértice é justamente o tempo que eu estou querendo. Então, menos b sobre 2a menos. Quem é b nesse caso? 12 sobre 2 vezes a, que é menos 3. Deixa eu só ajeitar esse... 2 vezes a, que é menos 3. Pessoal, então esse instante vai ser menos 12 sobre menos 6. Menos com menos mais, 12 sobre 6, 2. Então o instante vai ser 2 segundos. Pessoal, resposta letra A. 2 segundos. Então, eu acho que esse exercício exemplifica muito bem o que eu quero que você entenda. Você tem que perceber, de vez em quando um aluno pergunta, Fabiano, se ele quiser o máximo é o y, o mínimo é o x, tem nada a ver. Você tem que identificar o que cada variável é nesse problema. O x é o tempo, um instante, e o y é a altura. Se ele quiser a altura, é y. Se ele quiser o tempo, é x. Ele quer o tempo, um instante. Só que tempo? O tempo, um instante em que a bola atingiu a altura máxima. A bola estava no máximo, no vértice. Então, qual é esse instante? Quem é esse x? No vértice, o x do vértice, que é a resposta à questão. Então, esse raciocínio tem que ser compreendido, porque é muito importante. Isso cai muito. O Enem já, se você for procurar estatisticamente, tem várias questões no Enem sobre essa partezinha de função quadrática. Vamos ver outro exemplo aqui. Exemplo 2. Também no Enem. Esse foi do Enem 2009, na verdade. A empresa WQTU Cosméticos vende um determinado produto, cujo custo de fabricação de X unidades é dado por 3x ao quadrado mais 232. E o valor de venda das X unidades é expresso pela função 180x menos 116. Para facilitar a nossa vida, eu já vou fazer assim. O custo C depende de X. Esse custo é dado pela fórmula 3x ao quadrado menos 232. Pode ver, o custo de fabricação de X unidades é dado por 3x ao quadrado mais 232. Então isso é a fórmula do custo, que é uma função quadrática. E o valor de venda, vamos chamar de V, esse valor de venda depende de X também. E é dado por 180x menos 116. Opa! Essa venda já é uma função afim, uma função do primeiro grau. O A é 180 e o B é menos 116. Então o custo é uma função quadrática e a venda é uma função do primeiro grau. A empresa vendeu 10 unidades do produto. Sim, eu podia substituir X por 10 e calcular aqui o custo, calcular a venda, não tem problema nenhum. Só que ele quer saber quantas unidades precisa vender
para obter um lucro máximo. Ele quer a quantidade de unidades a serem vendidas pela empresa WQTU para a obtenção do maior lucro. Então, veja só. Até agora, não se falou em lucro. Falou em venda e custo. Uma coisa que você tem que saber, que lucro é a diferença entre a venda e o custo. Você vende e você gasta. Essa diferença é o seu lucro. Então, quem é o lucro? Vamos escrever aqui. O lucro também depende de X, mas o lucro é a venda menos o custo. Você tem a fórmula da venda, a expressão da venda, que é 180 menos 116, menos, e a expressão do custo é 3x ao quadrado menos 232. Lembre-se que um menos na frente de um parênteses muda os sinais. Então me responda, qual é a fórmula desse lucro? Vai ficar 180 menos 116 menos 3x ao quadrado menos 232. Opa! Mais 232. Esse é o detalhe. O menos na frente do parênteses vai mudar o sinal do 3x ao quadrado e vai mudar o sinal do menos 232. Então vai ficar menos 3x ao quadrado mais 232. Finalmente, quem vai ser a fórmula desse lucro? Menos 3x ao quadrado. Eita, eu esqueci do 180x aqui, viu, pessoal? Pessoal, o venda é 180x menos 116. 180x menos 116. Então aqui vai ficar o mais 180x, que eu tinha esquecido do x aqui, já coloquei, e menos 116 mais 232 vai dar mais 116. Conclusão, eu tenho aqui a fórmula do lucro. Pessoal, preste bastante atenção. Depois que eu fiz aí é só álgebra, conta, venda menos o custo, aí tinha a fórmula da venda, tinha a fórmula do custo, subtraí e operei. Chegamos ali na fórmula do lucro. E aquela fórmula do lucro é uma função quadrática. O A vale menos 3. Pessoal, se o A é menos 3, quer dizer que esse lucro tem como gráfico uma parábola côncava para baixo. Porque o A é negativo, menos 3x ao quadrado. O A é menos 3. Se ela é côncava para baixo, quer dizer que essa parábola tem um ponto de máximo. Então, naquele ponto de máximo, existe um y do vértice e um x do vértice. O que eu tenho que saber, o que é que eu quero achar aí? Vamos ver. Ele quer a quantidade de unidades a serem vendidas para a obtenção do maior lucro. Rapaz, a quantidade de unidades é x ou é y? Veja aqui, ó. X unidades, está aqui. Deixa eu até grifar melhor. X unidades. Então, X é a quantidade de unidades. Ele quer saber quantas unidades, a quantidade de unidades que devem ser vendidas para a obtenção do maior lucro. Então, essa parábola de x ao quadrado é uma parábola côncava para baixo. Deixa eu fazer aqui. É uma parábola côncava para baixo, onde existe um máximo aqui, ó. O lucro é o y e x é a quantidade. Se ele perguntasse quem é o lucro máximo, o lucro é o y. O lucro máximo seria o y do vértice. Mas ele quer a quantidade de unidades que devem ser vendidas para a obtenção do maior lucro. A quantidade de unidades que devem ser vendidas para obter o maior lucro é o x do vértice. Então entenda, se ele pedisse o lucro máximo, seria o y do vértice. Mas ele quer a quantidade. Então vamos calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Menos, quem é b? 180 sobre 2 vezes a menos 3, vai dar menos 6. Menos com menos mais, 180 por 6, 30. Resposta. Quantas unidades devem ser vendidas para ter o maior lucro? 30. Letra B. Mas só reforçando, se ele dissesse qual é o lucro máximo, eu tinha duas opções. Pegava o 30 e substituía na função do lucro, e encontrava o lucro de 30 peças, que é o lucro máximo. Ou calculava pela fórmula menos delta sobre 4A, que é o y do vértice, que nesse caso é o lucro máximo. Então, só que ele pediu a quantidade de peças, que é o x.
e a quantidade de peças para o lucro ser máximo é o x do vértice. Ok, pessoal. Espero que esses dois exemplos façam você compreender muito bem essa história de máximos e mínimos. Agora, resolva os exercícios. Faça questões, porque isso é muito importante. Um abraço e até a próxima aula.